Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje você vai ver uma polêmica envolvendo justamente a massa falida da Itapemirim, onde milhões de reais passaram pelo arrendamento da massa falida paga pela Suzantur nos últimos anos. Mas advogados receberam honorários milionários, despesas processuais foram pagas, mas milhares de ex-funcionários continuam aguardando salários, verbas rescisórias e direitos trabalhistas até hoje. Agora, com a possível entrada da Águia Branca no arrendamento, uma pergunta volta a ganhar força: quando que o dinheiro aparece? Porque os trabalhadores parecem ficar por último na fila. E o que aconteceu com a promessa que eles seriam os primeiros a receber? Neste vídeo, nós vamos analisar uma das maiores polêmicas da história recente da Itapemirim e levantar questionamentos que continuam sem respostas para milhares de famílias. Então fique até o final, porque essa história pode estar longe de terminar. Então fica comigo, porque logo após a vinheta eu te conto. Bom pessoal, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no início, que milhões advogados já receberam, mas e os trabalhadores? A polêmica que volta à tona com um novo arrendamento da Itapemirim. Mas a possível transferência do arrendamento da operação da massa falida da Itapemirim para a Águia Branca reacendeu uma discussão muito importante que nunca deixou de existir entre milhares de ex-funcionários da empresa. Enquanto novas movimentações judiciais apontam para a entrada de recursos milionários aos cofres da massa falida, antigos trabalhadores fazem uma pergunta que se tornou cada vez mais difícil de ignorar. Porque durante anos houve dinheiro para os honorários advocatícios, despesas processuais e outros pagamentos, mas milhares de trabalhadores continuam aguardando o recebimento dos seus direitos. A pergunta ganha ainda mais força, porque ao longo do processo, muitos ex-funcionários afirmam ter ouvido da própria administração judicial que os créditos trabalhistas seriam tratados como prioridades. Mas se eram prioridade, por que tantos trabalhadores continuam esperando? E mais, se a legislação reconhece o caráter alimentar dos créditos trabalhistas, por que os pagamentos destinados a advogados da antiga massa falida da Itapemirim parecem ter avançado mais rapidamente do que os valores devidos a motoristas, mecânicos, eletricistas, agentes de vendas e demais funcionários? Esta é uma análise sobre uma das maiores controvérsias envolvendo a falência da Itapemirim. Mas quem construiu a Itapemirim? Antes de falar sobre milhões de reais, é preciso lembrar que quem construiu a empresa, a Itapemirim, não se tornou uma das maiores transportadoras rodoviárias do Brasil por acaso. Ela foi construída ao longo de décadas por milhares de trabalhadores. Motoristas atravessaram o país durante anos. Mecânicos garantiram a manutenção dos veículos. Borracheiros mantiveram a frota operando. Eletricistas solucionaram falhas técnicas. Atendentes venderam diversas passagens. Funcionários administrativos cuidaram da operação. Equipes de limpezas prepararam os veículos para as viagens. Foram essas pessoas que sustentaram a empresa por décadas. Sem elas não existiria a marca, patrimônio, linhas ou principalmente a operação. Por isso, quando a empresa entrou em um colapso, muitos acreditaram que os trabalhadores seriam os primeiros a receber qualquer valor recuperado. Mas a realidade acabou sendo muito diferente. Quando a crise financeira se agravou e a operação passou por um modelo de arrendamento, surgiu uma expectativa positiva. A lógica parecia muito simples. Se a empresa assumisse a operação e pagasse pelo uso dos ativos, recursos passariam a entrar na massa falida. E com o dinheiro entrando, os credores poderiam começar a receber. Muitos acreditavam que o arrendamento seria o início da solução. Mas com o passar dos anos, a percepção dos ex-funcionários passou por ser outra. Embora recursos tenham sido movimentados, grande parte dos trabalhadores continuam sem receber integralmente seus créditos. A promessa de prioridade aos trabalhadores era um dos pontos mais sensíveis dessa história, que envolve as expectativas criadas ao longo do processo. Diversos ex-funcionários
relatam que em diferentes momentos a administração judicial demonstrou que os créditos trabalhistas teriam prioridade dentro da estrutura de pagamento. A justificativa parecia evidente. Créditos trabalhistas possuem natureza alimentar, são valores destinados à sobrevivência de pessoas e famílias. Não representam investimentos ou oportunidades de negócios, representam salários, férias, FGTS, verbas rescisórias e indenizações. Por isso, muitos trabalhadores acreditaram que seriam os primeiros beneficiados quando os recursos começaram a surgir. No entanto, os anos passaram e a realidade observada foi diferente daquela expectativa inicial. A pergunta que ninguém consegue responder. Hoje existe uma pergunta que ecoa entre milhares de ex-funcionários. Se os trabalhadores eram prioridade, por que continuam esperando? A questão não surgiu do nada. Ela nasceu da observação dos fatos. Durante o andamento da falência, diversos pagamentos foram autorizados. Honorários advocatícios foram pagos. Custas processuais foram quitadas. Despesas administrativas foram cobertas. Profissionais ligados à condução do processo receberam remuneração. Enquanto isso, inúmeros trabalhadores continuaram sem acesso aos recursos que aguardam há anos. Isso criou uma sensação de contradição. Afinal, advogado é mais importante do que o trabalhador? Essa talvez seja a pergunta mais polêmica de toda a discussão. Obviamente, ninguém questiona a importância da advocacia dentro de um processo de falência. Advogados desempenham um papel fundamental, defendem interesses da massa, conduzem ações judiciais, participam de negociações complexas e protegem ativos, recuperam patrimônio. Tudo isso é necessário, mas a indignação dos trabalhadores não está no fato de existirem advogados, ela está na ordem das prioridades. Para muitos ex-funcionários, a sensação é de que quem apareceu depois recebeu antes de quem construiu a empresa durante décadas. E é justamente aí que surge o conflito moral. Porque embora a atuação jurídica seja mais importante, os trabalhadores foram responsáveis por gerar a riqueza e que permitiu a existência da empresa. A revolta dos motoristas. Entre todos os grupos afetados, os motoristas talvez sejam os que mais simbolizam essa situação toda. Foram eles que passaram anos enfrentando estradas, congestionamentos, acidentes, madrugadas e longas jornadas, até mesmo longe de suas famílias. Muitos dedicaram praticamente toda a vida profissional à empresa. Hoje, vários desses profissionais observam o andamento dos processos sem entender como tantos recursos circularam e ainda assim seus créditos permanecem pendentes. Para eles, a conta não fecha. Mecânicos, eletricistas e funcionários das garagens também ficaram para trás. O mesmo acontece com os trabalhadores da manutenção, mecânicos, eletricistas, funileiros e demais profissionais técnicos foram responsáveis por garantir que os ônibus circulassem em segurança. Sem manutenção não existiria operação, sem operação não existiria receita e sem receita não existiria empresa. Ainda assim, muitos desses trabalhadores continuam aguardando aquilo que consideram um direito básico. Agora, com a possibilidade de Águia Branca assumir a operação arrendada, surge uma nova expectativa. Novos recursos poderão entrar na massa falida, novas receitas poderão ser geradas, mas junto com a esperança surge uma preocupação. Quem vai receber primeiro dessa vez? Será que os trabalhadores finalmente serão contemplados? Ou outras categorias de despesas continuarão tendo prioridade práticas sobre aqueles que aguardam há anos? Essa é a pergunta que muitos ex-funcionários estão fazendo nesse momento. A confiança já foi abalada. E talvez esse seja o maior problema. E não seja apenas financeiro. Talvez seja a perda de confiança. Quando os trabalhadores ouviram que seus créditos seriam prioridade, criaram expectativa legítima, mas com o passar do tempo, essa expectativa foi sendo substituída por dúvidas. Cada novo pagamento autorizado para novas finalidades aumentava o sentimento da frustração. Cada notícia envolvendo honorários milionários reforçava a sensação de que algo estava fora de sintonia com aquilo que havia sido prometido. É importante fazer uma distinção. Uma decisão pode ser legal e ainda assim gerar questionamentos sobre sua justiça. Esse é exatamente o centro da discussão. Ninguém está afirmando que os pagamentos autorizados judicialmente foram necessariamente ilegais. A questão levantada pelos trabalhadores é outra. Elas questionam se a distribuição dos recursos respeitou aquilo que consideram justo diante da realidade enfrentada por milhares de famílias. É um debate que vai além do aspecto jurídico. É um debate social e moral. Quando se fala em milhões de reais, muitas vezes esquecemos que existem pessoas por trás dos números. Cada crédito trabalhista representa uma história, representa um trabalhador que dedicou anos à empresa.
e representa uma família, representa contas que deixaram de ser pagas e representa sonhos interrompidos, representa aposentadorias comprometidas. Por isso, a discussão não pode ser reduzida apenas a planilhas ou processos judiciais. Existe um impacto humano gigantesco envolvido. O que os trabalhadores esperam agora? A resposta é simples: esperam coerência, esperam que a prioridade anunciada ao longo dos anos finalmente se transforme em prioridade real. Esperam que os recursos gerados pelo novo arrendamento tenham capacidade de alcançar aqueles que continuam aguardando. Esperam que os recursos gerados nesse novo arrendamento tenham capacidade de alcançar aqueles que vão continuar aguardando cada vez mais. E esperam que os créditos trabalhistas deixem de ser apenas uma promessa e passem a ser efetivamente quitados. Porque, para muitos deles, essa espera já dura anos demais. Com a possível entrada da Águia Branca, uma nova etapa no arrendamento da operação da massa falida da Itapemirim traz esperança para diversos credores, mas também traz de volta a pergunta que continua sem resposta satisfatória. Se os trabalhadores eram prioridade, por que continua esperando? E mais, por que milhões de reais foram destinados a honorários, despesas processuais e outras obrigações, enquanto motoristas, mecânicos, eletricistas e demais funcionários seguem aguardando o pagamento de direitos reconhecidos? A justiça poderá responder essas questões legais, mas existe uma questão moral que continua em aberto. Afinal, quando uma empresa quebra, quem deveria ser lembrado primeiro? Os profissionais que administraram o processo depois da falência? Ou trabalhadores que dedicaram décadas de suas vidas para manter a empresa funcionando? Essa é uma pergunta que continua ecoando nos corredores das antigas garagens da Itapemirim e funcionários em outras empresas que trabalharam anteriormente para a Itapemirim e que muito provavelmente continuará sendo feita cada vez que o novo milhão entrar nos cofres da massa falida. Pessoal, e assim chegamos ao final de mais uma reportagem aqui no canal. Pessoal, independentemente de que lado cada pessoa defenda essa discussão, uma coisa é impossível de ignorar, gente. Por trás de processos, decisões judiciais, recursos, arrendamentos e milhões de reais, existem milhares de trabalhadores que ajudaram a construir a história da Itapemirim, mas que ainda aguardam uma definição sobre seus direitos. O porquê até agora, desde que a Suzantura assumiu esse novo arrendamento, por que só foi pago advogados e honorários? Porque eles praticamente, vamos ser sinceros, não adiantou de nada advogado, sendo que a empresa simplesmente faliu. Não resolveram nada, não ajudaram a empresa em nada. Ou seja, a administradora judicial priorizaram essa categoria do que os trabalhadores, que são muito mais importantes que eles que movimentaram a empresa. Ou seja, advogado, não desmerecendo, é claro, mas são muito mais importantes do que os próprios trabalhadores, sendo que advogado é feito para tanto trabalhar em favor do trabalhador, ou seja, priorizaram aqueles que foram a favor da empresa, mas que a empresa faliu. Ou seja, a administradora deveria ter priorizado os trabalhadores do que honorários e advogados. Mas enfim, pessoal, essa é só uma opinião. Como todos sabem, nós temos tanto livre-arbítrio e a nossa opinião aqui na internet. Mas agora, com a possível da Águia Branca nessa nova fase de arrendamento, pode representar um novo capítulo para a massa falida, mas também traz de volta uma cobrança que nunca deixou de existir. Será que dessa vez os trabalhadores serão realmente tratados como prioridade ou eles vão priorizar outras coisas? Essa é uma pergunta que somente nos próximos meses poderão ser respondidas. Mas agora eu quero saber de você, gente. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Os trabalhadores deveriam ter sido os primeiros a receber? Os honorários e os demais despesas tiveram prioridades nessa situação enfrentada pelos ex-funcionários? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate merece ser ouvido cada um de vocês. E se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando as principais notícias do bastidor do transporte rodoviário, não se esqueça de sempre estar contribuindo aqui com o canal, que os seus comentários me ajudam a produzir novos conteúdos para vocês aqui no canal. Beleza, pessoal? Convido você também a me seguir lá no Instagram. Lá tem conteúdos bem diferenciados do que é publicado aqui no YouTube. Siga também o canal lá no TikTok, assim você contribui também para o canal na outra rede vizinha. E se você quer apoiar o meu trabalho, considere, gente, vocês serem membro do canal. A partir de
R$4,99 você pode contribuir para o crescimento aqui do canal Rick LS e você contribui para a melhoria tanto na qualidade de vídeos e produções e muito mais vídeos diferenciados para vocês aqui no canal. Beleza, pessoal? E também, antes disso, já clica, se você está assistindo aí pelo celular, arrasta a barra de comentários para o lado e clique no botão hypar. Assim você ajuda o meu trabalho a chegar a mais pessoas que têm interesse no transporte rodoviário de passageiros. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, pessoal.